tudo bom? Ó, a gente tá por aqui hoje, gravamos o nosso vídeo, te pedimos desculpa se tiver algum barulho assim fora aí, porque a gente tá hoje num dia diferente de gravação, então tá tendo muito movimento aqui na igreja. Prometemos que em breve a gente vai melhorar essa questão do áudio, que ainda não tá legal, né? Voltamos agora com o nosso terceiro vídeo sobre Romanos, e eu gostaria de começar lendo Romanos 1, verso 18, que diz assim: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Depois, Romanos 3, 23 diz: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. No vídeo anterior, nós abordamos que a justiça de Deus se revelava no Evangelho. A partir de hoje, nós vamos abordar a ideia de que agora outra coisa se revela, que é a ira de Deus que se revela do céu contra toda a impiedade. Então esse vídeo é para falar sobre essa ira de Deus que recai sobre toda a humanidade. Exatamente, e ela é revelada no Evangelho. Tanto a ira quanto a justificação, mas vamos ficar na ira agora, né? Agora vamos ficar na ira. A ideia principal que Paulo está colocando agora nessa segunda parte do capítulo 1, que vai até o capítulo 3, é de que todos pecaram, e ele vai trazer a argumentação porque todos estão debaixo do pecado e porque todos são filhos da ira de Deus. Eu acho que seria legal, eu não sei se você pensar, quando a gente pensa em ira, simplesmente ira, vamos pensar no ser humano. Sim. Porque primeiramente a gente pensa na ira quando a gente fica com raiva, né? Com alguma situação e a gente fica muito bravo. Essa ira de Deus, ela se equivale à nossa ira humana ou não? De forma nenhuma, de forma alguma, né? Como a gente poderia definir então? Eu acho que primeiro o conceito, para depois falar de tudo o que isso quer dizer, né? É isso. A ideia da ira de Deus, como Deus não tem as mesmas prerrogativas humanas de a gente ficar irado por alguma coisa que alguém fez contra a gente que a gente não gosta, a ira de Deus se estabelece a partir dos princípios éticos que o próprio Deus estabelece. Né? Exatamente. E essa ira seria, para mim, né, uma outra semântica para falar, um outro termo, para falar, na verdade, da justiça que Deus vai impetrar sobre a humanidade baseado na própria lei que ele estabelece. É interessante porque vendo sobre isso, né, eu fiquei pensando, falei assim, quando a gente pensa em ira, a gente pensa no sentimento humano. Isso. Talvez seja importante a gente acentuar, né, Calvino fala sobre isso, que essa raiva, né, que seria o equivalente à nossa ira humana, ela é atribuída a Deus como uma linguagem figurada. Isso. É uma linguagem humana para a gente tentar entender como Deus se revelou e como Ele revela essa ira. Então, assim, não é um sentimento, não é um antropocentrismo, mas é um antropartismo, ou seja, a gente parte do que nós nos conhecemos como seres humanos para expressar o que a gente pode ver, entender e visualizar do próprio Deus e da sua revelação para nós, né? Na filosofia tem um termo que eu não vou lembrar agora, por exemplo, Tomás de Aquino trabalha muito essa questão, de que assim, é difícil de entender quem Deus é e como Deus é. Então a gente parte do princípio do que Deus não é. Certo. E Deus não é ser humano, ele não tem sentimentos humanos, mas a forma de a gente buscar entendê-lo é a partir dos nossos referenciais. Exatamente, só para ficar claro isso, né? Então assim, a gente não está tentando aqui transformar Deus, porque às vezes, né, a gente sabe que tá cheio de gente, tipo, vocês disseram isso, e aí já cria todas as teorias possíveis, né? Exatamente. Não, como a gente disse, a gente vem aqui às vezes para fazer pensar. Então é essa ideia, Deus não é o ser humano, não é a mesma ira, e é isso que a gente quer entender. Qual ira é essa de Deus, que é diferente da do ser humano, como ela se apresenta, então, através do Evangelho, e através da expressão, principalmente de Paulo aqui aos Romanos, né? Quando a gente pensa que ele vai falar da ira contra os gentios e os judeus. Então vamos lá, pastor. Que ira então é essa que a gente pode afirmar a partir de Romanos, do texto que a gente está Como estudando? Deus é o sumo bem e também é um Deus de ética, de justiça, de santidade, então ele estabelece alguns princípios baseado nessa ética, nessa santidade dele, e tudo que vai contra isso, claro, fere os princípios estabelecidos por ele em todo o universo. E essa ira é contra isso. Por isso que o texto do versículo 18 diz: contra toda impiedade e perversidade. Tudo aquilo que faz mal ao ser humano, que o ser humano mesmo pratica, Deus tem ira a respeito disso. Exatamente. Então essa ira, ela é contingente ao pecado. Exatamente. Por quê? Porque o pecado fere a santidade e a justiça de Deus. Exatamente.
Então, basicamente é isso, porque às vezes a gente pode pensar assim, né? Aí vem o lado nerd nosso, né? Então, se fala assim, então Deus tá com raiva o tempo inteiro, que nem o Hulk? Não. Ele tá com raiva, ele tá com ira quando existe pecado. Exatamente. O problema é que nós vivemos em pecado. Sempre, não é? E isso é muito importante nós compreendermos por conta de que Deus, ele sempre se preocupa, por ele ser o sumo bom, o sumo bem, né? Uhum. Então ele se preocupa com o nosso bem e com o bem de todo o universo. O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que vai contra o que é bom. Contra o próprio Deus. E contra o próprio Deus. E aí isso faz com que suscite nele o sentimento de um justo juiz de querer fazer justiça. E essa justiça a Bíblia vai chamar de ira, que é o dia da ira, né? O que é bastante usado, né? Então essa ideia assim de que Paulo, quando ele fala a ira de Deus se expressa nos céus, ou seja, ela é vista, né, de poente a poente. Exatamente. É essa ideia de que enquanto também existe o pecado, existe ira. E aí vamos agora tratar por que a ira de Deus está presente na história do ser humano não judeu e dos judeus. Ele vai começar primeiro essa segunda parte do capítulo 1 falando primeiro dos gentios, que a ira de Deus está sobre os gentios, porque os gentios, apesar de que eles são sem lei, eles não receberam, não é da tradição mosaica, não receberam a lei nem os mandamentos, mas Paulo vai dizer que a própria criação revela um Criador e de que esse Criador colocou no coração do ser humano os princípios da justiça e da ética. Exatamente. E ele vai descrever ali depois do 18, né, uma chamada de lista, né? Uhum. A gente tem a lista de virtudes, aí no caso seria o contrário, uma lista de tudo aquilo que esse pecado produziu nos gentios. Né? Então, assim, é aquela ideia de que sem Deus, apesar de ter a justiça revelada na natureza e de saber que intimamente existe algo ou alguém, né, superior a si mesmo, o ser humano escolhe se dar aos seus próprios prazeres. Ele escolhe a si mesmo como Deus de si. Vale a pena a gente ressaltar essa questão sobre a natureza, revelar um Criador, que isso existia uma teologia que trabalhava dessa perspectiva, que era a teologia natural. Né? É uma teologia de uma revelação de Deus fora das Escrituras, onde a própria natureza demonstra que existe um ser que criou todas as coisas, que foi ressuscitado recentemente, né, nas últimas décadas, a partir da teoria do desenho inteligente, o design inteligente. O design inteligente, né? Que não é uma teologia e não faz parte, né, das dogmáticas, é uma teoria científica. E eu já descobri que maior parte dos cientistas no mundo são favoráveis a essa teoria mais do que a evolucionista. Uma resumidazinha do que seriam essas teorias, essas teologias. A teologia natural tem esse como princípio de que Deus é revelado através da sua própria criação. Salmo 19, né, onde diz que os céus manifestam a glória de Deus e firmamento as obras das mãos dele. É como se a criação tivesse toda a assinatura de Deus. O molde, né, meu Deus? Exatamente. A teoria evolucionista, por outro lado, ela é materialista, ela não acredita numa criação de um ser supremo, né? E eles defendem a ideia de que tudo surgiu com o famoso Big Bang e desde daquela explosão que gerou um caos, depois veio a ordem. Que é uma coisa bem interessante, tem o Adalto Lourenço, que é um presbiteriano, um cientista, ele traz uma analogia muito interessante, né? Porque ele vai dizer primeiro que a teologia evolucionista exige mais fé do que você ter fé em Deus. Porque aí ele traz um negócio interessante, porque assim, se o Big Bang gerou um caos e depois nesse caos em bilhões de anos se organizou para se tornar toda essa criação que nós temos, ele faz a comparação dizendo que é o seguinte, você pega todos os ingredientes de um bolo, né? Pega o ovo, pega a fermento, pega o trigo, pega as outras coisas que você costuma fazer num bolo, pega essas coisas todas, joga dentro de um baú e faz rolar ladeira abaixo. Aí quando você chega lá embaixo, abre o baú, você encontra o bolo pronto. Entendi. Ele faz uma analogia do absurdo que seria, né, um bolo por conta do caos virar um bolo, né? Entendi. Aqueles ingredientes do caos virar um bolo, assim como também do Big Bang que gerou um caos virar. E a segunda lei da termodinâmica diz totalmente o contrário. Diz que as coisas da ordem é que vão para o caos. Tudo se envelhece, tudo enferruja, tudo se desgasta.
né? Então essa é a teoria evolucionista, teoria que começou a surgir, que desembocou num design inteligente, começaram a pensar de forma diferente dessa teoria evolucionista. Que a ideia era o seguinte, quando viram o olho humano, eles perceberam que o olho humano ele era muito perfeito. Não tinha como o olho humano ser uma consequência de um ordenamento a partir do caos. Entendi. Né? A partir do estudo do olho humano, começaram a entender que sim, precisava de alguém muito inteligente para pensar, formular e desenhar esse olho. Que legal. Aí daí surgiu a teoria do design inteligente, que é defendida hoje por a maioria dos cientistas. Então, Deus cria o universo em perfeita ordem, cria o ser humano à sua imagem e semelhança e viu que isso era muito bom. Então a gente tem lá no início Gênesis assim, e aí acontece o pecado, né? Então o desejo do ser humano de ser igual a Deus, ele cai, peca, e a partir disso a gente sabe toda a história, né? O homem é expulso do paraíso e a ira de Deus ela é contingente então ao pecado. Se tem pecado, tem ira. Exato. E então quando Paulo vem falar aqui sobre a ira de Deus, ele vai dizer que todos são indesculpáveis. Exatamente. Seja aquele que conhece, como a gente falou, os judeus que tiveram a revelação da palavra de Deus através da Torá, ou seja, aqueles que não tiveram, mas Exatamente. que quando olham os céus eles veem, podem ter esse vislumbre, né, Exatamente. da grandiosidade da santidade de Deus e da sua perfeição. Ou seja, não há quem possa dizer que não é culpado. Exatamente. O fato não existem desculpáveis. exato, porque o fato é que o Evangelho, quando nós entramos em contato com ele, como afirma o Cranfield lá na Carta aos Romanos, ele vai dizer que o Evangelho expressa tanto a culpa quanto a justificação. Exatamente. Ou seja, existe culpa, existe pecado e existe a ira de Deus, mas também existe a justificação. Esse assunto para breve. Vamos termos a ira de Deus. A partir dessa perspectiva de que Deus se revelou também na natureza e também nas escrituras, onde os judeus têm conhecimento disso, então toda idolatria, toda rebeldia contra Deus, ela se torna indesculpável. Sim. Diante dessa situação toda, os judeus principalmente. Paulo ele vai gastar muito mais tempo dizendo que os judeus são indesculpáveis, porque os judeus tinham orgulho da lei, tinham orgulho de ser o povo escolhido de Deus. Então, por exemplo, ele vai falar dos gentios em 15 versículos, vai falar dos judeus em 45 versículos, né? Para provar para os judeus que diante de Deus eles também eram indesculpáveis, porque eles tinham a lei, conheciam a lei e deliberadamente pecavam, desobedeciam. Então, assim, é interessante a gente pensar também aí como a ira, como uma eterna aversão a toda injustiça. Exatamente. Ou seja, porque Deus é justo. Isso. Ele é santo. Ele criou tudo em perfeita harmonia. Então, quando existe o pecado, existe a sua ira contra o pecado que fere a sua santidade, que fere a sua justiça. Então, essa ira que ele vai trabalhar aqui, o Arthur Pink, que é um autor reformado, e ele diz assim: a ira de Deus é uma perfeição do caráter divino sobre a qual precisamos meditar com frequência. Primeiro, para que os nossos corações fiquem devidamente impressionados com a jureza de Deus pelo pecado, ou seja, a raiva de Deus, a aversão de Deus pelo pecado. E segundo, para produzir em nossas almas um verdadeiro temor de Deus. Exatamente. Para a gente compreender melhor um pouco sobre essa questão do que o Arthur Pink está trabalhando, a gente tem que entender o quão destruidor é o pecado. Exato. Às vezes a gente minimiza, e a raça humana minimizou bastante a questão do pecado. Mas o pecado ele tem uma natureza destruidora. Ele corrompe a mente do ser humano, corrompe as relações entre as pessoas, relações sociais, corrompe as relações entre nós e a natureza. E tudo está provado, E tudo nós é fato. contra Deus, exato. Bart, ele chama tudo isso de noite. Isso. Eu acho que é interessante porque ele vai falar que então a noite é a escuridão que se encontra no homem quando a luz do alto é ofuscada pelo pecado. Vamos pensar agora em Agostinho, né, abordando sobre essa questão do pecado original, né? O pecado original é um termo teológico criado por Agostinho e perpassa até hoje nas nossas teologias, que é a consequência do primeiro pecado. Exato. A consequência do primeiro pecado se dá no quê? Por exemplo, doenças. Não era para o ser humano viver doente.
A doença e a maldade que está presente no mundo é resultado desse primeiro pecado, porque corrompeu toda a natureza de todas as coisas. Exatamente. Né? Nos relacionamentos, por exemplo... Deteriora o nosso corpo, deteriora os relacionamentos. Deteriora tudo. E agora, mais recentemente, na nossa humanidade, está sofrendo e vendo as consequências do pecado na própria criação. Exato, com superaquecimento, com N coisas, né? A ânsia do homem, por exemplo, em ter, em comprar, em ter dinheiro, em desmatar a natureza. Exatamente. Também é uma forma. E com isso a gente sofre. É culpa da natureza? Exato. Não, é culpa da ação do homem sobre a natureza. Fazendo uma paráfrase de um autor, né, Stuart Mill, né, que ele fala sobre o paraíso perdido, né? De fato, aquele paraíso onde tudo era perfeito, tudo funcionava corretamente, as pessoas não adoeceriam e não existiria nenhuma maldade no mundo, foi perdido por conta do pecado. Então o pecado é uma das coisas mais graves que existe e a gente minimiza, às vezes a gente não considera como ele é realmente o poder destruidor que ele tem. Inclusive hoje em dia a gente às vezes escuta em algumas liturgias de algumas igrejas assim, peça perdão pelas suas faltas, pelas suas transgressões. Isso também é pecado? Mas pecado é pecado. É aquele mal que habita em nós que fere Deus. Exatamente. E traz consequências danosas para todas as nossas dimensões da vida, né? E por conta desse fator destruidor da natureza pecaminosa, é que Deus tem uma aversão muito grande ao pecado. Deus está irado. E por isso se ira também. É interessante, eu não sei se você já viu, mas tem 2 ocasiões em que Deus jura. Deus, ele jura a partir da sua justiça e misericórdia, e ele jura a partir da sua ira. Salmo 89:35, por exemplo, vai dizer que uma vez jurei por minha santidade. E o Salmo 95:11 vai dizer, jurei na minha ira. Ou seja, é complicado. Qual é o resultado da ira de Deus sobre o pecado? A morte. E a morte, no caso, se não for reconhecido, a morte eterna. Exatamente. Que a Bíblia fala de 2 mortes. Tem essa morte que todos vamos passar, né? Se Jesus não voltar antes. Se Jesus não voltar antes, Ô, Maranata! E tem a segunda morte, que é a morte do grande juízo final, que acontecerá, onde vai lançar todos os pecadores. Na verdade, todos nós somos pecadores, né? Mas vai lançar no lago de fogo e enxofre, no chamado inferno, todos aqueles que não alcançaram a salvação em Cristo Jesus. Porque os que alcançaram a fé em Jesus, esses serão livres da segunda morte, que Paulo, na verdade, João fala no Apocalipse. E aí a gente vai ficando por aqui, porque aí a gente vai entrar na questão da redenção, porque existe pecado, mas o nosso Deus é santo e misericordioso. E ele expressa, através da sua graça, através de Cristo Jesus, como isso se manifesta. Isso é assunto para o nosso próximo vídeo. Só para a gente fechar e resumir, então, não existe alegações nem dos gentios, que são os não-judeus, e nem dos judeus diante de Deus. A gente que gosta de ter desculpa para tudo, diante de Deus não teremos desculpas. E não adianta falar que a culpa é da mulher ou do outro. Verdade. Cada um de nós somos culpados. Assuma. Arrependimento quando a gente assume nossos pecados. E com a fé em Jesus Cristo, a gente se livra da ira, deixa de ser filhos da ira para se tornar filhos de Deus. E aí é assunto para o próximo vídeo. Até mais. Até mais.